Porque do ponto de vista da metodologia, nós temos diferentes métodos e diferentes tipos de estudo. E é preciso perceber bem qual é o tipo de estudo. Deixa só que lhe diga uma coisa, eu já vi muita gente a entrar por um caminho de investigação e quase ao final descobrir que aquilo tudo que fez não serve. No podcast Vida e Gestão, Gestão é Vida. Continuamos a saga. Este mês está imperdível e temos aqui temas muito interessantes. Estamos a falar a liderança para pesquisa e investigação científica. Temos o nosso convidado, o Dr. Emanuel Katumbela, que vai aqui iluminar os nossos caminhos e perceber como é que isto funciona. Doutor, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado. E já está a pergunta feita, como é que isso funciona? Temos etapas, né? Sim. E temos intervenientes, como é que isto funciona? A primeira etapa é a etapa da concepção do projeto. Certo. Os intervenientes são os investigadores principais, aqueles que são responsáveis pela execução de A a Z do projeto. Certo. Depois temos uma etapa que é a etapa da recolha da informação, colheita de informação, seja por entrevista, seja por formulários que sejam preencher, seja por qual for o método que se utiliza. É importante que aquela equipa tenha os seus assessores que vão executar, porque um líder de equipa tem preocupações de outra natureza para que mantenha em funcionamento aquela equipa. Então, há tarefas. Entrevistar as pessoas é uma tarefa importante, é necessária, mas muitas das vezes o líder de equipa sozinho não consegue. Não consegue, sim. O que deve fazer é treinar uma equipa de pessoas muito mais jovens, de assistentes, de técnicos, de estudantes, O pessoal de iniciação científica. pessoal de iniciação científica que se possa interessar, treiná-los para as questões da recolha ou levantamento de dados. Nessa etapa, esse pessoal, depois de treinado, pode ir para o campo e fazer o levantamento de dados. Sim, isto resulta, porque às vezes se não houver eficiência na formação, os resultados também são ineficientes. Sim, isso requer um treinamento prévio. Tanto do líder como da equipe que ele vai Não, formar. o líder deve conhecer todas as etapas Certo. e tudo o que é preciso fazer. Deve treinar os seus liderados para que eles possam executar na perspectiva estabelecida. Sim. Na visão dele, né? Sim, na visão dele, e digo na visão dele, mas também pode ser de acordo com o padrão do projeto que se pretende. Porque há projetos que têm padrões estabelecidos. Há metodologias estabelecidas, aprovadas, comprovadas, validadas. Essa metodologia precisa ser seguida à risca. O líder tem que conhecê-la. E ao conhecê-la, transmitir para os seus liderados e estes executar. O que o líder ali faz, ele treina, supervisiona e avalia. Essa fase da recolha dos dados. Sim. Depois da recolha dos dados, existe a fase do processamento de dados, que é também outra. Aí já é um pouco mais apertado, porque É tem bastante. ferramentas próprias para usar. Sim. Né? Na verdade, precisa identificar um tipo de software que pode utilizar para poder processar os dados. E o processamento dos dados, nós estamos a falar da tradução dos dados do papel para um computador, uma base de dados. Sim. E também, nessa fase, a aplicação dos critérios de exclusão, se falarmos de uma amostra, ou as perdas que acontecem se falarmos de um universo, a depender de que tipo de população ele está a ter a população no seu geral, para ter uma amostra para aquela população. Então, também nessa fase, o líder tem que saber o que incluir e o que excluir. Sim. Depois da fase da preparação dos dados, da base de dados, existe a outra etapa, que é a etapa da análise daqueles dados, que requer outro tipo de competências, já não competências dos iniciantes de investigação científica, mas de especialistas em estatística. Porque é preciso saber que tipo de teste eu vou fazer e como interpretar este teste. Porque em estatística, as máquinas
são calculadoras. Você pode fazer qualquer tipo de teste, Certo. mas não qualquer tipo de teste é útil para o seu trabalho. Há testes adequados, dependendo da natureza da sua metodologia e do objetivo que pretende. Então, nesta fase, ele deve se rodear de estaticistas, que são pessoal qualificado para executar os testes e, efetivamente, interpretá-los a favor do trabalho que está sendo feito. Isto que levanta uma curiosidade muito grande. Então, o doutor está aqui a oferecer, por exemplo, um curso. Neste curso inclui também um curso de estatística? Nós teremos uma componente de estatística importante. Certo. Nesta primeira fase, nós estamos apenas a incluir a estatística descritiva, que ela é básica, mas ela é suficientemente robusta para que alguém que não conhece a estatística possa ter uma base sólida. Ok. Numa próxima edição, poderemos incluir a estatística inferencial, aquela que permite que as pessoas possam testar hipóteses e possam interpretar estas hipóteses. Nisto, o líder tem que ter uma competência, aliás, tem que ter uma competência completa, 360 graus. Desde o princípio da investigação até este período da estatística, nessas etapas todas. Essa etapa da estatística, ele precisa saber que tipo de perguntas ele precisa fazer aos dados. Porque o estaticista pode ajudá-lo a identificar o teste que ele pode usar. Ou, se tiver feito uma boa revisão de literatura, ter identificado já o tipo de testes que precisa. E aí só dizer ao estaticista, eu preciso daquele teste para testar essa hipótese, preciso daquele teste para testar essa hipótese. Isto o líder deve saber. Isto é que ele deve saber. Agora, executar a tarefa do da estatística, ele pode não saber. Pode socorrer-se de um estaticista. Mas o estaticista só lhe vai perguntar que tipo de teste quer que eu faça. Então, o líder tem que dominar. E os artigos mais publicados têm maior visibilidade quando entra essa componente quantitativa, por causa deste desafio que ele oferece. Na verdade, os bons artigos são aqueles que não são uma mera descrição. Isto até muitas revistas não aceitam para publicar. Precisam artigos cujos autores comparam aspectos dentro do trabalho. E a comparação não é porque são mais mulheres ou homens. Não, é o teste que vai dizer. É o teste feito pelo estaticista. Pelo estaticista. Teste estatístico. Então está aqui uma porta para quem está a tentar submeter o artigo, se submete, tantas vezes não consegue. Está aqui, estamos a querer desvendar o segredo. Não consegue eventualmente porque pode ser que não tenha desenhado o seu artigo, o seu projeto de uma forma que sirva para uma investigação. Porque do ponto de vista da metodologia, nós temos diferentes métodos e diferentes tipos de estudo. E é preciso perceber bem qual é o tipo de estudo. Deixa só que lhe diga uma coisa, eu já vi muita gente a entrar por um caminho de investigação e quase ao final descobrir aquilo tudo que fez no cérebro. E tenta refazer. Pois não. Então o que é preciso é que, como dizia Abraham Lincoln, se eu tiver 4 horas para cortar uma árvore, eu vou usar 2 horas para afiar o machado. Certo. Tem que afiar o machado. Interessante, tem que afiar o machado. E o afiar o machado significa o quê? Significa fazer uma boa revisão de literatura. Certo. Significa identificar muito bons artigos que tenham trabalhado sobre a mesma temática, identificar os testes que foram feitos, as metodologias, a população que foi identificada. Portanto, todo o desenho que pretende encontrar os melhores artigos. São artigos podem ser mais recentes, podem ser os mais citados, podem ser de autores mais experientes e, portanto, isso tudo é ferramenta suficiente para dizer eu afio o meu machado e quando for para cortar, vou cortar em menos tempo. Muito bem. Então, caro líder que tem nos acompanhado, nós voltamos para si fazer esse call to action para inscrever-se aos cursos que o Dr. Emanuel Catumbela está a oferecer e dizer que os nossos debates, as nossas conversas sobre liderança de equipes de investigação científica continuam durante este mês e, conforme pode acompanhar, estão imperdíveis, são conhecimentos que estamos a dar gratuitamente, de uma forma bastante generosa,
para quem precisa ter um hub nas suas investigações. Doutor, as últimas palavras. Por favor, sigam nas redes sociais, Emmanuel Catumbela. No YouTube, subscrevam o canal, tem lá vídeos e também na Dorac Academy, a nossa academia com conhecimento disponível para si 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá onde você quiser, em casa ou talvez na praia. A gente se vê do outro lado. Muito bem, lembre sempre que vida é gestão, gestão é vida. Até a próxima.